você deve estar imaginando o que que o macumbeiro vai falar numa sexta-feira com um fio de contas no pescoço, né? Vai falar um pouquinho sobre o STF. Bem, o STF entrou de fato aqui no Brasil, né, no ambiente jurídico, em 1891, na primeira Constituição Republicana. O nosso modelo de Suprema Corte é uma imitação dos Estados Unidos, aquele modelo Madison, onde a Suprema Corte atua de fato. Com a diferença que aqui no Brasil existe a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Na França, por exemplo, é indeterminado o mandato da Suprema Corte. Na Alemanha, a Suprema Corte é escolhida pelas duas casas do Congresso Nacional. Bem, o STF ele atua como uma polícia, né? Um policymaker, na verdade, porque ele observa a efetividade da aplicabilidade da norma constitucional. Se a gente for perceber bem a nossa CF/88, a gente vai entender que ela é basicamente toda direcionada à efetividade das políticas públicas. E por isso o STF acaba atuando demais, o que muitos chamam de ativismo judicial. Esse ativismo judicial acontece principalmente porque os nossos parlamentares não projetam leis que são de fato relevantes. Elas têm muitas brechas, elas são confusas, e no meio dessa confusão de interpretação, propositalmente ou não, o STF, a Suprema Corte, acaba criando a jurisprudência e passa a valer aquilo ali. Enfim, nada mais é do que a dificuldade de interpretação de uma lei mal formulada, onde a Suprema Corte tem que atuar de acordo com a Carta Magna. É muito interessante a gente lembrar também alguns detalhes sobre o STF aqui no Brasil e a atuação dele, de fato, quando ele foi muito criticado, né, nessa última parcela de governo que tivemos até a chegada do atual presidente, né, onde ele atua observando e permeando a democracia, porque existe um detalhe muito grande. A Suprema Corte existe para proteger a democracia dela mesma, para que nada sobreponha a democracia. E quando o judiciário passa a agir de uma maneira pessoal, é para isso que existe exatamente o check and balances, ou seja, freios e contrapesos. É para isso que existe, em todo o sentido da administração pública. Enfim, entre tantas controvérsias, entre tantas dificuldades de entendimento, o STF é a grande ferramenta de aplicabilidade para a democracia brasileira em todo sentido. Na educação, principalmente, na saúde, na observação do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são, né, que é o arcabouço da administração pública brasileira. Enfim, essa é uma pequena introdução da importância e do que é o STF, lembrando que o novo ministro foi aprovado ontem e no dia 3 de agosto ele assume a cadeira no STF. Bem, boa sorte ao novo ministro do STF, boa sorte à Suprema Corte. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.